se eu precisasse da seguinte situação. Eu quero, com o recurso do subtotal, somar todos os salários líquidos por cargo. Então aí vai ser importante que eu primeiro classifique pelo campo que eu quero agrupar. Como assim pelo campo que eu quero agrupar? Ora, eu estou querendo uma soma dos salários líquidos por cargo, por estado, por região, por vendedor, por mês, por data. Vai depender da base de dados que eu tenho. Então, ao invés de estar usando funções, eu posso recorrer ao subtotal. Eu vou só aqui, tá? Remover o filtro. Não que vai impedir, mas eu vou só tirar aqui, ó. E aí eu posso chegar aqui, ó, e dizer, nessa parte, tá? Que eu quero que a soma dos salários líquidos por cargo. Então, é importante, antes de trabalhar com o subtotal, que eu classifique pelo campo a ser agrupado. Verifique como fazer isso aqui. Então, eu vou selecionar o meu banco de dados, todo ele, tá? Que vai, né, da célula A12 até o F22. Ao selecionar, eu posso aqui, ó, na guia dados, utilizar o classificar. E aí eu posso usar até vários campos aqui, ó. Adicionar nível, excluir nível. Eu posso classificar por cargo e por região, por exemplo. Então eu posso classificar aqui, ó, escolher todos os campos. Quero classificar por cargo. Por quê? Mas eu poderia classificar por outro campo, tá? Por cargo e por salário. Eu podia adicionar mais um nível aqui, ó, e depois classificar por salário bruto, por exemplo. Então eu ia classificar por cargo e dentro dos cargos ele separaria todos os cargos e dentro dos cargos o salário bruto, do maior para o menor. Ou como eu queira aqui, ó, de A a Z, do menor para o maior. Quando eu dou OK aqui, verificamos que agora a planilha está classificada por cargo. Primeiro digitador, depois programador, depois secretária. E dentro dos cargos os salários. Se houvessem salários diferentes, eu poderia utilizar disso, tá? Mas aí, ó, a partir do momento que eu classifiquei, eu posso agora utilizar o subtotal. Então, ó, mas eu quero classificar só por cargo. Então eu vou voltar para classificar aqui, ó, e eu posso excluir aqui, ó, certo? Excluir, depois por, excluir nível. Quero classificando só por cargo. Então eu tenho isso aqui. Depois que eu classifico, eu posso recorrer ao subtotal. Então, ó, na guia dados, no grupo estrutura de tópicos, eu tenho aí o subtotal. E aí ele traz essa caixa que é simples. Ela diz, olha, a cada alteração em. Então, o campo que tem que estar constando aqui, tá, pessoal? Tem que ser o mesmo usado na classificação. Se eu classifiquei por funcionário, o mesmo campo tem aí. Eu classifiquei por cargo, então aqui tem que estar o campo cargo, sempre. O campo que deve constar aqui deve ser o campo ou os campos que eu usei na classificação. Então, vou usar aqui, ó, cargo. E aqui eu posso usar as funções. Função soma, contar números, média, máximo, mínimo. Então, como nós vimos aí a função, fica fácil identificar. Eu quero que ele some. A cada alteração nesse campo, que ele some. E vou dizer para ele aonde eu quero que ele adicione esse total. Posso pedir para que ele adicione esse total na coluna do salário líquido. E mais abaixo eu tenho 3 opções, tá? Substituir subtotais atuais, quebra de página entre grupos e resumir abaixo dos dados. Isso aqui, se tiver marcado, e eu quiser, por exemplo, usar a função média, a função soma na mesma coluna, eu não vou conseguir. Por quê? Quando eu pedir um resultado pela soma e pedir depois a média, um vai sobrescrever o outro. No entanto, se eu desmarcar aqui, eu posso usar tanto a função soma quanto contar quantos funcionários tem por cargo. A quebra é que ele vai dividir entre grupos. Como assim? Quais são os grupos do campo cargo? Secretária, digitador e programador. Na hora de impressão, eu vou ter a possibilidade de fazer isso, separar, e na hora de impressão, cada grupo. E resumir abaixo dos dados. Eu vou aqui, ó, colocar a quebra entre grupos, que não é obrigatória, e vou dar um OK. Vejam, verificamos aí a estrutura da nossa planilha. Ele separou por cargo, está dando o total de cada cargo. Tá? Então aí, ó, total por cargo. Aqui ele traz uma pequena ramificação, ó, que equivale a esses níveis aqui. Ó. Se eu clicar no nível 1, por exemplo, eu não quero saber quais são os cargos, mas quanto estou gastando. Então, no nível 2, ele possibilita mostrar os cargos sem detalhar quais pessoas, né? Quem são. Então, ele diz aí que gastou X com total de digitador, Y com programador e Z, e o total geral. Aquela opção resumir abaixo dos dados,
ele coloca automaticamente aqui embaixo. Ó. Mas ele pode ficar assim, ó, mas o padrão resumindo abaixo. E a quebra de grupos, verifica tem uma ramificação aqui para expandir. Se eu quiser expandir só o cargo, na hora da impressão, por exemplo, eu quero só detalhar o digitador. Então eu expandi o campo do digitador, que é uma estrutura de tópicos. E aí se eu quiser expandir todos, eu posso controlar essa expansão. Muito útil, né? Na hora de uma impressão, na hora de uma consulta, para debater, para discutir, para ver o que está acontecendo, eu posso utilizar o subtotal. E a quebra entre grupos, ó, verificamos que ao final de cada grupo, ele fez uma quebra de página. Então isso na hora de uma impressão, tá? Na hora da impressão, eu posso verificar na visualização que ele colocou cada grupo em uma página. Digitador numa página, na próxima página. Né? Ele colocou só os programadores e na próxima página ele colocou só as secretárias. Vou fechar a visualização de impressão e verificamos que o subtotal é um ótimo recurso para que possamos fazer isso aí. E para, né, remover o subtotal, eu seleciono toda a minha área, toda a área que envolve o subtotal, selecionamos e a partir daí eu posso voltar a subtotal e remover, clicar no botão remover todos. Em fração de segundos, a minha planilha retorna ao estado. Então, quando vou trabalhar com subtotal, é importante primeiro classificar os dados. Pelo campo que será agrupado. Eu quero o total de vendas por estado, o total de vendas por região, o total de produtos por código. Então é importante que eu classifique. Verificamos que eu posso classificar por mais de um campo. Se eu classificar por mais de um campo, lá no subtotal também eu posso trabalhar com qualquer campo que eu usei na classificação. Então aqui, ó, possibilitamos e trabalhamos desta forma. Mas aí eu quero agora, tá, trabalhar com mais de uma função no subtotal. Então eu posso usar o subtotal aqui, ó, e desmarcar, substituir subtotais atuais. Então lembrando que o campo que tem que estar aqui é o mesmo campo usado na classificação. Então eu classifiquei por cargo e quero usar a função soma. E que ele adicione na coluna do salário líquido. Não marquei substituir subtotais atuais. E ele me deu a mesma soma. Mas agora eu quero contar quantos funcionários há por cargo. E agora vai ser possível isso. Por quê? Porque quando eu desmarco aqui, né, eu posso usar mais de uma função. Então, ele não vai substituir agora os subtotais atuais. Então, ó, desmarcando isso aqui, eu quero além da soma, eu quero conte números. Ok. E aí verifico, ó, que na mesma coluna ele diz quantos digitadores eu tenho